Eu gostaria de partilhar algo, Paulo, quando puder, eu gostaria de partilhar algo que eu acredito que mexe muito com todos nós. E eu louvo a Deus por isso, porque é nisso que a gente se fortalece, é nisso que a gente amadurece. Porque aquelas frutas que estão nas árvores, quando um pássaro chega e pica, eles são forçados a ficarem maduras mais rápido que as outras. E então, existem dores nas nossas vidas que nos forçam a crescer e a estar numa posição muito elevada. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 1:4. 2 Coríntios 1:4. Diz assim: que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Senhor, eu entrego a minha sabedoria, todo o meu ser nas tuas mãos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome de Jesus. Amados, todos nós não somos compreendidos. Todos nós não somos compreendidos. E nós não somos compreendidos nas nossas inabilidades. Porque cada um de nós tem um dom que eu não tenho. Tem uma habilidade que eu não tenho. Então, eu, para me firmar na minha identidade, eu te magoo naquilo que eu sou bom. Eu te piso naquilo que eu sou bom. Se eu sou muito rápido e você é muito lenta, então a tendência é o quê? É dizer sempre que você é muito lenta. Então, todos nós somos feridos nas nossas inabilidades. E todos nós temos dores. Uma delas já foram curadas e a outras a gente ainda abre e fecha. Há outras que a gente está naquele processo de cura. A gente procura todo mundo, mas não procura Deus. A gente quer falar com todo mundo, mas ninguém nos ouve. Porque a tendência sempre, quando eu tenho uma dor, eu tenho que procurar a pessoa certa, para que quando ela me ouvir, vai dizer palavras que vão de encontro àquilo que eu tenho, para que haja transformação. Agora, quando eu expresso aquilo que me dói em alguém que não tem habilidades para isso, a minha dor ainda aumenta. Então, temos a tendência de falar com pessoas que não deveríamos falar. Temos tendência em falar com pessoas que a gente acha que é conveniente falar, mas a gente só aumenta cada vez mais as nossas dores. E nessas dores, todos nós temos as nossas forças e as nossas fraquezas. Nas nossas forças, por causa das nossas dores, elas são paralisadas. Nas nossas fraquezas, por causa das nossas dores, elas são fortalecidas. Então nós passamos a ser não aquilo que Deus diz que somos, mas passamos a nos identificar mais pelas nossas dores. Eu sou a rejeição. Eu sou a injustiça, a traição, o abandono e a humilhação. São 5 dores que permanecem e estão dentro de cada um. Acredito que cada um de nós tem as 5 dores mais cruéis e mais pesadas que um ser humano carrega. É a rejeição, é a injustiça, é a traição, é o abandono e a humilhação. Ninguém, nem você, nem eu, queremos passar por isso. Mas toda vez que eu estou diante de uma situação e eu quero dar um passo
para aquilo que eu quero crescer, para aquilo que eu desejo ter, para aquilo que eu desejo fazer, essas dores estão sempre presentes nas nossas vidas. E como nós nos identificamos mais, não naquilo que Deus diz que eu sou, mas através das nossas dores, então eu passo a ter um ambiente que me ativa as dores que eu tenho. Então eu passo a escolher pessoas com que essas pessoas vão ativar a dor que eu tenho. Eu passo a frequentar lugares inconscientemente que essas dores serão ativadas. Eu passo a escolher pessoas ou relacionamento ou qualquer tipo de coisas. Por quê? Porque eu não me sinto merecedor de ter outra coisa. Eu me sinto merecedor de ser o quê? Fracassado. Então, quando eu me sinto fracassado, tudo que eu buscar e tudo que eu alcançar sempre vai de encontro àquilo que eu sou, não aquilo que Deus diz que eu sou. Então, mas precisamos entender, amados, como é que essas dores entram. Primeiro, nós estamos aqui para encontrar solução, não para encontrar culpados, porque a gente já sabe que há certas coisas que não estão bem em nós. Então nós procuramos solução. E para encontrar solução, nós precisamos identificar o que nos magoa. Nós precisamos dar nome àquilo que me dói. Por quê? Tudo que está aqui nessa terra tem um nome. E o ser humano, o ser humano deu nome ao único ser que não deu, nenhum ser humano mortal deu nome, foi Jesus. Por quê? Porque quando você dá um nome, você tem domínio sobre aquilo. Meus filhos, eu tenho domínio sobre ele. As plantas, eu tenho domínio sobre as plantas. Qualquer outra coisa, o carro, eu tenho domínio sobre o carro. Então, tudo aquilo que eu dou um nome, eu tenho domínio sobre aquilo. É por isso que Jesus, ninguém deu nome. Quem deu é quem? Deus. Esse é meu filho, Jesus Cristo. Pronto. E o resto, a irmã Elisete nasceu, é Elisete. Então a mamãe da irmã Elisete tem domínio sobre a irmã. Não faça isso, vem para aqui, vem para aqui. Pronto, é aquilo. Então, como é que nós recebemos essas dores? Então, tudo que está aqui dentro de nós, tudo que está dentro de você tem informações, tem experiências de vida, você é um conjunto de experiência. É por isso que Deus precisa tanto de você que você nem imagina. As tuas experiências, não importa, você não é a sua dor. Não importa o que fizeram, mas a coisa mais importante é aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Por quê? Porque essas experiências têm a capacidade de levantar outras pessoas. A Bíblia diz que nos consola em todas nossas dores, tribulações, para que também possamos consolar os que tiverem com alguma tribulação com aquela mesma dor que eu fui consolado. Ou seja, Deus trata comigo para eu depois ir tratar com outra pessoa. Não, primeiro eu vou tratar com a outra pessoa, para depois Deus tratar comigo. É por isso que nós, em vez de ajudarmos, muitas são as vezes que nós magoamos ainda mais. Em vez de ajudarmos, nós atrapalhamos. E dizemos sempre que aquela coisa, o Espírito Santo falou, espera, primeiro vamos ainda ver minha vida. É aquela coisa que Deus, quando tratou com Elias dentro da caverna, o que é que tu tens, Elias? Elias tinha uma visão diferente. E Deus tinha outra visão. O que é que tu tens, Elias? Quando Elias começou a abrir a boca, começou a ver transformação. Existem dores que é preciso nós falarmos. Essa coisa de guardar é que está nos causar o quê? Paralisia, bloqueio. A gente tem capacidade de ser muito mais, mas por causa das nossas dores nós estamos paralisados. Então, de onde é que entrou essas dores? Nós recebemos informações, nós recebemos uma experiência do nosso mundo exterior. Essa dor, ou aquilo que te dói, não é essa pessoa que vai me causar essa dor hoje, mas é quem te causou primeiro. Porque nós repetimos padrões.
Nós somos repetitivos. E como nós somos repetitivos, o que me dói hoje é o que me doeu no mês em janeiro. Mas como nós estamos sempre em excesso de informação e excesso de velocidade, a gente não consegue compreender, o que eu estou a sentir aqui agora é o mesmo que eu senti lá atrás. E nós firmamos a nossa identidade nisso tudo. Então nós recebemos a informação. Veja só uma coisa. Tudo que está aqui à minha volta, eu estou a captar. A cor, o calor, o frio, a roupa. Tudo que está aqui eu estou a captar. Aquilo que eu não estou a captar, o meu inconsciente, ele fixa. Então, os cientistas dizem que o tempo presente, esse tempo presente, tem a duração de 3 segundos. Passar os 3 segundos, a gente, quando se lembra desse momento, já é passado. Então, quando a gente lembra desse momento, nós temos que fazer o quê? Uma reconstrução daquilo que nós vivemos hoje. Quem estava lá à frente foi o Paulo, ele tinha uma camisa assim. Então, eu fico a reconstruir o momento. Agora tem uma coisa fenomenal. Veja só uma coisa. Em Mateus 3,16, diz assim, 16 até 17, Paulo. Diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus, descendo, como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Agora, quando nós chegamos, Jesus saiu aqui do batismo. Quando nós chegamos em Mateus 4:1, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em paz. Amado, vamos só colocar uma coisa. Jesus acabou de sair das águas, passado. Chega no presente, está a ser tentado. Então, quando o demônio chega, diz assim: se tu és o Filho de Deus, espera aí. Foi uma confirmação. Tu és o meu filho amado. Amados, isso hoje acontece conosco. Nós temos grandes coisas dentro de nós. Diante de um problema, a gente ouve vozes e a gente tropeça. A gente ouve vozes e a gente tropeça. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, no dia da dor, a tua força será pequena. Espera aí. Quando eu estou para resolver uma situação, estou aqui. Agora quero resolver uma situação. A Bíblia diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, espera aí. O que eu me identifico? Como é que eu vou me identificar com essa situação? Daquilo que eu fui ou daquilo que Deus diz que eu sou? Porque nós estamos sempre a buscar, constantemente, a progredir. Por quê? Porque nós temos isso dentro de nós. É a capacidade de quê? Evolução. Quando Deus diz, em Gênesis 1, o Espírito de Deus movia-se, andava-se. Então quer dizer, a primeira vez que a gente ouve o Espírito Santo é ali em Gênesis. Então diz assim, que o Espírito de Deus se movia. Então se move, ele habita em mim. Então eu estou sempre em movimento. E quando eu estou parado, alguma coisa me fez parar. Por quê? Porque há uma coisa incrível, pastor. Quando eu estou diante de uma situação, o meu cérebro busca informações para poder lidar com aquela situação. Aquela situação pode ser um desafio, pode ser qualquer coisa, mas diante daquela situação, o meu cérebro recorre ao meu passado para ir buscar o quê? Informações de esperança.
se eu já enfrentei alguma coisa como aquela. Você se lembra quando o Davi enfrentou? Primeiro o quê? Teve um leão. Depois teve o quê? Um urso. Então, quando ele chegou à frente do Golias, a mente dele disse assim, espera aí, você já enfrentou isto aqui. Agora, se a gente chegar pela primeira vez e enfrentar um Golias, a gente treme. Por quê? Porque nós não temos informações sobre isto aqui. Porque o nosso cérebro, ele só processa tudo aquilo que ele conhece. Por isso é que nós, quando estamos diante de uma situação, nós ficamos paralisados. Por quê? Porque nós temos muito medo de ser rejeitado, de ser injustiçado, de ser traído, de ser abandonado, de ser humilhado. Então, quando nós temos esses medos todos fixos em nós, nós não vamos para frente, porque a gente tem medo, a gente conhece essa dor. A gente sabe o quanto isso me dói. Então eu não vou. Eu prefiro perder isto do que enfrentar. Mas Deus nessa tarde está a dizer, não temas, porque eu sou contigo. Bem, se Deus é comigo, eu tenho medo. Mas para isso preciso identificar o que é que está a me paralisar. Primeira coisa, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, é aquilo que eu vou sentir. O que eu vejo, o que eu ouço, são os 5 sentidos do nosso corpo. É fenomenal. Jesus, quando fala em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, Jesus não falou nada espiritual, ele só falou dos 5 sentidos do teu corpo. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, é determinado aquilo que você vai sentir. O que é que você está a ver que te paralisa? O que é que você ouviu que paralisou os teus membros ou te mostrou uma nova identidade que não é? O que é que você sentiu que te bloqueou de tal maneira que você não tem possibilidade de alcançar aquilo que Deus diz para você alcançar? Porque às vezes nós ficamos indecisos e é uma coisa que é fenomenal. Deus não mete ninguém indeciso. Ou é ou não é. Então, quando Jesus foi tentado aqui no deserto, se tu és... Ele mexe muito com a nossa identidade. Todo e qualquer problema sempre vai mexer com a tua identidade. Ele vai mexer com aquilo que você diz que é. O que é que você é? O que é que você diz que você é? Eu sou. Eu, perante lá em casa, eu coloquei um espelho, coloquei várias coisas que tem lá. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou forte, eu sou... De cada vez que tem um espelho, tem isso tudo, os meus miúdos vão e começam a ler aquilo. Quando eles saem de lá, saem completamente diferentes. É uma coisa incrível. Por quê? Porque nós precisamos preparar esses meninos para esse mundo. Se é que conosco já está sendo tão difícil, imagina com eles. Hoje, nesse mundo que nós estamos, nós nos firmamos muito. Nós nos firmamos muito na nossa identidade. Mas a verdadeira identidade não é aquilo que a gente pensa que é. Amados, nós temos o direito, é engraçado isso, mas nós temos o direito de errar. Porque é através dos erros que nós aprendemos muito. Se a gente está fugindo de um erro, fica descansado que você vai encontrar 6 à frente. E quando a gente tropeça, está tudo bem. Porque quando você tropeça, você nunca vai tropeçar sozinho. Porque tem sempre alguém que Deus vai levantar para ir te buscar. Agora, precisamos aceitar ajuda. E nós, humanos, somos muito orgulhosos em dizer não. Não, eu estou bem. Para quê? Eu estou bem. Porque se você diz que está bem e você sabe que não está bem... A rejeição, o abandono, a culpa, a traição, a injustiça, a humilhação, isso vai começar a gritar cada vez mais alto.
Agora, é uma coisa, o que é que grita tão alto dentro de nós? É aquilo que Deus diz que você é ou aquilo que você pensa que é? Eu sou um fracassado. Vocês já viram aquelas mães que dizem, que chamam nomes dos seus filhos? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Ele está a afirmar a identidade dessa criança naquilo que ela está a falar. Mas isso é brincadeira. A nossa mente não entende o que é brincadeira. Ela capta aquilo, acabou. Eu vou me identificar como burro. Então, tudo que eu estiver a fazer vai sair para confirmar aquilo que a avó, bisavó, catravó disse. Tu és mesmo isto. Então, a criança passa a se identificar como isto. E, incrível que pareça, nós crescemos, muitos de nós, graças a Deus que Jesus nos resgatou. Porque senão, nós só repetíamos padrões. O que o papá foi, mamá foi, então temos a tendência de buscar alguém semelhante a alguém. E o meu comportamento vai ser semelhante a alguém. Então nós repetimos padrões e vivemos dessa maneira. Mas nem tudo está perdido. É importante nós sabermos o quê? O que nos magoa, o que me dói. Não adianta esconder, porque quanto mais você pegar na tua dor e meter debaixo da almofada ou da terra, ele vai sair. Por quê? Porque você se pensa como essa dor. Então você vai atrair pessoas semelhantes a essa dor. E eles ativam. E quando essa dor sai da terra, ele sai cada vez mais forte. A palavra de Deus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. A maneira como eu vejo vai determinar como eu me sinto. Aquilo que eu ouço determina aquilo que eu vou pensar, porque o pensamento, o sentimento, as emoções, eles baralham, porque você é um ser emotivo. Você está constantemente, o que você vê, você sente, o que você ouve, você sente. E agora nós estamos a ser bombardeados de tanta informação. E isso nos coloca num lugar de quê? De segurança. Eu não quero enfrentar essa dor porque eu tenho medo da rejeição. Então eu procuro algo que abafa essa minha dor. E eu encontro. Porque se eu vou navegar nas redes sociais, eu encontro. E quando eu encontro, eu meto-me naquela zona de conforto. Mas agora, quando acontece uma coisa, acredita, essas dores vêm muito, muito forte. E depois tem aquela coisa, a gente pensa. E quando a gente pensa, o coração já começa a bater muito forte. Agora já não estamos a pensar no problema, mas estamos a pensar como o nosso corpo está a sentir. E quando a gente desconecta daquele problema, agora a gente passa a pensar no nosso corpo. Então agora mandamos um comando para o meu cérebro. Agora estás a pensar assim, dessa maneira, o coração vai a bater forte. Então vou começar a ficar sem ar. Então o teu cérebro entende, olha o nosso dono está a dizer que vai ficar sem ar, então fecha aí as compotas. E você começa a ter aquele pico da ansiedade. Muitas vezes somos nós mesmos, com as nossas imperfeições, que a gente atrai essas coisas e chamamos a nossa própria dor. Mas em Romanos 12, 2 diz assim: e não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, para experimentarem qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu preciso me transformar. Transformai-vos. Não é alguém que vem me transformar, mas eu preciso transformar. Em Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas aquele que medita de dia e de
noite. Espera aí, a palavra de Deus não diz para a gente guardar, mas é meditar. Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Se os meus olhos forem bons, então espera aí, lâmpada para os meus pés é o quê? É a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus me dá uma luz para os meus olhos, que é a candeia do meu corpo, eu preciso ser transformado na renovação de quê? Da palavra de Deus. Buscai. O que diz Colossenses? Buscar o quê? Aquilo que é verdadeiro. Colossenses 4:8. Aquilo que é honesto, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama. O que nós temos na nossa mente? Amados, é incrível, mas se a gente fazer uma lista daquilo que é forte, daquilo que é poderoso nas nossas vidas, 3 coisas vamos acertar. Agora, se a gente buscar aquilo que é mal nas nossas vidas, 58 coisas nós vamos encontrar. Ou seja, nós temos mais habilidades para encontrar aquilo que é mal do que propriamente para encontrar aquilo que é bom. Então, no dia da angústia, o que sobressai mais? A gente até pode dizer, não, Jesus está comigo. A tua boca fala, mas o teu coração o que sente? Você falou que Jesus está contigo, mas as tuas atitudes cá dentro denunciam-te. Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Amado Paulo, por favor, mete só Colossenses 3. Eu até vou ler aqui da minha Bíblia. Colossenses 3, de 1 até o 17. Diz assim: portanto, você e eu já ressuscitamos? Sim, já ressuscitamos com Cristo. Então o que nós temos que fazer? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que eu tenho que fazer? Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amado, você já viu que nós estamos sempre a buscar aquilo que é melhor para nós? Isso perante a Deus é mau? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Porque já estás morto e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha só a coisa mais importante: fazer morrer. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da nossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos vestistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, barba ou cetro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amado, você não está sozinho nisto tudo. Não importa o que você tem, Jesus é a chave de tudo. Não importa aquilo que falaram de você que não vai conseguir, Jesus continua a ser a chave de tudo. Encosta-se a Jesus, fala pouco e deixa Ele falar, porque nós falamos muito, e quando nós acabamos de falar, diz: amém, Senhor, eu vou ficar pela tua resposta. Nem esperou uns 5 minutos para ouvir o que Deus quer falar contigo. Deus fala com todos nós. Não importa o que você é ou o que você tem, Deus fala contigo. Se Deus fala com os ímpios, você que é filho, que aceitou Jesus, como é que Ele vai falar contigo?
Jesus quer transformar a sua vida, quer meter naquela coisa chamada mar de esquecimento, aonde você se lembra, mas ele não se lembra, porque Deus diz assim: eu tenho pensamentos bons acerca de quem? De vocês, pensamentos agradáveis, pensamentos de vida. Então por que eu estou constantemente sempre aqueles pensamentos de morte? Não posso ver uma coisa que o meu coração já começa a sair do lado esquerdo para o lado direito. Não posso ver uma coisa que eu já começo a tremer. Não posso fazer uma coisa, parece que estou a ser dominado. Mas a chave é quem? Jesus. Amados, eu não sou, sou. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou porque Deus permite eu ser. Eu só tenho porque Deus permite eu ter. Eu só faço porque Deus permite eu fazer, mesmo que eu faça as minhas coisas, achando que é isso, é que eu quero, mas às vezes nós precisamos cair para depois levantar. A Bíblia diz que o justo cairá quantas vezes? 7. E ele depois se levantar. Ele não diz que você fica no chão, ele diz que você se levanta. Então você e eu somos extremamente fortes. E agora para a gente colocar isso na nossa cabeça? E agora para a gente aceitar que somos fortes? Agora para a gente aceitar que Jesus está em nós? É uma luta, porque nós temos que pedir, dar aquela permissão. Senhor, eu quero sair da frente, deixar você fazer aquilo que tem que fazer. Como? Se aquilo que eu quero é muito mais forte com aquela permissão que eu vou dar a Cristo. É a minha dor. Será que a minha dor é que tem que determinar o que eu tenho, o que eu faço? Vou viver nessa vida constantemente, sempre angustiado? Quando é que eu encontro aquela paz que a Bíblia diz, paz que excede todo o entendimento? Se quando eu tenho paz, eu próprio tento destruir essa paz. Está muito quietinho aqui. Automaticamente eu tenho que pensar em problemas para destruir a própria paz que eu criei, ou que foi estabelecido em mim. Eu próprio também busco a destruição. Amados, nós precisamos cada vez mais nos fortalecer para que a gente possa fortalecer os outros, porque todo mundo que passa pela nossa vida tem algo para nos ensinar, tem algo para nos dizer. Nem todo mundo é para ficar dentro da nossa vida, mas todo mundo que passa por ele tem algo para nos ensinar. E nós precisamos ser sábios, identificar, porque cada pessoa tem uma função nas nossas vidas. Se você colocar essa pessoa na função que não é designada para ele, ele vai atrapalhar o teu caminhar. Cada pessoa estabelece limites, estabelece posições. Olha, você fica aqui, daqui para aqui você não anda. E se você andar, eu te expulso da minha vida. Você não perde nada. Por quê? Porque você tem Jesus. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Fica com uma pessoa durante 5 dias e depois você vai ver como é que você muda. Deus vos abençoe ricamente. Que os vossos corações sejam sempre fortalecidos por Cristo Jesus. Porque você e eu, nós não somos as nossas dores. Nós somos aquilo que Deus diz que é. Você e eu somos a criação máxima de Deus. Há uma coisa, pastor, que eu pude aprender, pastor. Aonde é que é o teu ponto fraco? Por exemplo, se a gente quiser atingir a irmã, por exemplo, desculpa, a nossa amada, se eu for diretamente com ela, não vou conseguir. Então, existem pontos fracos que ela tem. Quais são os pontos fracos? Pode ser a filha, pode ser os netos. Então, atinge os netos, automaticamente atinge ela. Mas nós, pastor, é uma coisa. Quando eu começo a ver em casa, começa a ver aquele clima, eu digo assim, pronto, alguma coisa aqui já deixamos entrar, alguma coisa aqui já está-se a passar. E nós temos essa capacidade, glória a Deus. Nós não precisamos de bola de cristal. Por quê? Porque o Espírito Santo vive dentro de você.
Ele te mostra. Ele te mostra que você é forte. Ele está sempre a confirmar. Eis que o meu filho amado. Quando você acorda, abre a porta de casa e põe o pé lá fora, é sempre uma confirmação. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ah, mas aquele foi Jesus. Você é o Filho de Deus amado. Amém. Nós precisamos olhar como filhos. E nós somos. Glória a Deus. Meus queridos, Deus vos abençoe, que fortaleça o vosso coração. Não deixa que a dor nem a mágoa vençam os vossos corações. Elas são empecilhos, mas são altamente... É um conjunto de sabedoria. Quando você domina aquilo, você evolui mais. Quando você domina aquilo, você cresce mais. É incrível. Pessoas vêm sempre ter contigo. Quando as pessoas começam a vir ter contigo, alguma coisa você já sabe. E você precisa dar. Você dá vida. A tua boca é vida. Amém? Glória a Deus.